Sejam bem-vindos ao canal Matemática Decifrada, vídeo novo saindo quentinho do forno. Hoje a gente vai tratar nesse vídeo da resolução comentada da prova de matemática do Avaliaré Tri, edição 2022, que foi ministrada pela SEDUC do Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês gostem. Já deixo o convite para que vocês nos acompanhem nas redes sociais. Aqui está o endereço do Facebook, aqui o endereço do Instagram. E aproveitando a deixa do convite, eu já peço que vocês, se vocês puderem, se inscrever no canal, a fim de que a gente possa continuar colocando esses vídeos de qualidade para todos vocês. Tá bom? Vamos começar então? Primeira questão, o enunciado diz o seguinte: observe a expressão apresentada no quadro abaixo e a pergunta é: qual é o resultado dessa expressão? Então tem aqui as 5 alternativas. Então a expressão é 3 elevado à décima potência vezes 3 elevado à décima potência vezes 3 ao quadrado elevado à quinta potência. Então nós estamos tratando de uma operação de multiplicação entre potências de mesma base. Nós vamos usar o quadrinho, né, de propriedades da potenciação. Então está aqui. Bom, sem entrar em muitos detalhes, porque isso aí demandaria um vídeo só sobre propriedades da potenciação, depois vocês vão poder encontrar isso no nosso canal. Mas basicamente, para resolver esse problema, nós vamos usar a propriedade da terceira linha, essa daqui, e depois a propriedade da primeira linha para resolver no final. Essa da terceira linha nós vamos usar para resolver essa parte da expressão, tá bom? Então vamos lá. A propriedade da potenciação, que tem uma base, né, uma potência dentro de parênteses elevado a uma outra potência, faz com que a gente repita a base e multiplique os expoentes. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado elevado a 5, então a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 5, que é igual a 3 elevado a décima. Então essa terceira expressão é 3 elevado a décima, então nós vamos ficar com 3 elevado a décima vezes 3 elevado a décima vezes 3 elevado a décima. Agora nós vamos usar a primeira propriedade, que diz o seguinte: uma multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então a base aqui é 3, eu repito a base e somo os expoentes. Tá bom? Então isso aqui vai ficar 3 elevado a 30, resposta letra B. A próxima questão diz o seguinte: considere o sólido geométrico representado na figura abaixo. Então está aqui o sólido geométrico. A vista superior desse sólido geométrico está representada em qual alternativa? Então está aqui indicado, olha, que essa é a vista superior, tá? Então vamos analisar essa vista superior. Nós temos um retângulo aqui, ó. Nós temos um retângulo, tá? Então vamos ter esse retângulo. E depois nós vamos ter esse declive aqui, ó. Deixa eu pegar em roxo. Esse declive aqui em forma triangular. Tá? Então percebam que o triângulo ele desce de cada uma das bordas do retângulo, né, dos vértices desse retângulo aqui, ó, indicado aqui, e esse triângulo ele desce para o centro. Por que eu estou dizendo que ele desce para o centro? Percebam aqui a base ela é totalmente plana, então ela tem um formato de uma casa, aqui, ó, tá vendo? Ela tem um formato de uma casinha, é a base que está assentada no solo. Então aqui nós temos a parte central dessa casinha, e essa parte triangular ela converge esses dois lados aqui convergem para o centro. Então, visto de cima, nós teríamos esta vista aqui.
Tá? Aí eu vou chamar a atenção para vocês do seguinte: nós podemos descartar logo de cara 3 alternativas, essa daqui, essa e essa. Aí ficaríamos só com a e a C. Reparem que não pode ser a C, porque só se fosse a vista inferior. Percebam que ela é plana e ela está totalmente apoiada no solo. Então seria a vista C. A vista A tem essa linha aqui, vista de cima, nós enxergaremos essa linha. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Tá? Conforme eu fiz no nosso esquema aqui da nossa visão superior. Tá ok? Então a resposta, letra A. O próximo problema do enunciado diz o seguinte: Isabela faz caminhadas matinais a uma velocidade média, cuja razão entre a distância percorrida em quilômetros e o intervalo de tempo em horas é de 5 por 1 km por hora. Em um domingo ensolarado, Isabela resolveu caminhar 7,5 km e manteve a mesma velocidade média que caminha todas as manhãs. Qual foi o intervalo de tempo em horas que Isabela gastou na caminhada desse domingo? Então, a razão da distância percorrida em quilômetros, intervalo de tempo em horas que ela faz é 5 para 1 km por hora. Então, nessa parte aqui de cima, nós temos a distância e aqui embaixo o tempo. Tá? E aí a pergunta quando ela resolve caminhar 7,5 km mantendo a mesma velocidade, quanto que ela gastou em horas? Então é um problema simples de regra de 3. Então se ela gastou 5 km em 1 hora, ela vai gastar 7,5 x horas. Tá? Então basta que a gente faça a multiplicação cruzada. Tá? Vamos lá. Tá 5x igual a 7,5. X é igual a 7,5 dividido por 5, que é igual a 1,5 horas. Então a resposta, letra B. A próxima questão diz o seguinte: uma companhia de telefonia móvel instalou uma torre de transmissão em uma cidade. Por questões de segurança, foi fixado um cabo de aço completamente esticado e sem apresentar deformações, partindo do topo dessa torre até o solo. Partindo do topo até o solo. Na figura abaixo está representada essa torre com algumas medidas. Então aqui está a torre, tem altura de 12 metros. A distância da torre, do centro da torre até onde o cabo está fixado, dá 5 metros. E aí a gente quer calcular qual o comprimento desse cabo. Percebam que isso aqui forma um triângulo retângulo. Tá bom? Triângulo retângulo, aqui está o indicativo do ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo, então, teorema de Pitágoras. Simples assim. Ok? Vamos lá. Cabo de aço, vou chamar de x. Então, x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos outros dois lados dos catetos desse triângulo retângulo. Então, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado dá 144, 25 ao quadrado, 5 ao quadrado, desculpe, dá 25. Então, x ao quadrado é igual a 169, x vai ser igual a raiz quadrada de 169, tá bom? Só antes de continuar aqui, toda vez que a gente tem uma unidade desconhecida elevada ao quadrado e a gente precisa extrair a raiz quadrada do número após o sinal de igualdade para encontrar esse valor, nós teremos como resposta um valor que pode ser positivo ou negativo. Né? A gente sabe que um valor negativo elevado ao quadrado vai dar um valor positivo e um valor positivo elevado ao quadrado vai dar positivo também. Só que aqui nós estamos tratando de unidade de medidas, então a gente não faz sentido a gente considerar
o sinal negativo, tá bom? Só fazendo esse pequeno adendo. Então, a raiz quadrada de 169 é igual a 13 metros, tá bom? Então, resposta letra D. O próximo exercício, o enunciado diz o seguinte, né? Duas máquinas trabalhando juntas terminam um serviço em 6 horas sem interrupção. Uma delas realiza esse serviço sozinha e também sem interrupção, gastando 5 horas a mais do que a outra. A produção de cada uma dessas máquinas por unidade de tempo é constante. O tempo gasto pela máquina que demora mais para realizar esse serviço sozinha é... Então temos as alternativas. Então isso daqui é um problema clássico de equações fracionárias. Tá? Então, cada parâmetro de informações do enunciado vai fazer parte de uma parcela de uma equação fracionária. Então, vamos falar aqui, a máquina mais rápida eu não sei quanto tempo ela gasta sozinha, tá? Então eu vou chamar de X. A máquina mais lenta, ela gasta 5 horas a mais do que a outra, então é X mais 5. Tá, e as duas juntas gastam 6 horas, tá bom? Então, o nosso problema vai ficar montado da seguinte maneira. 1 sobre x mais 1 sobre x mais 5 é igual a 1 sobre 6. Tá? É dessa forma aí. Então, para resolver isso aqui, nós vamos ter que nós temos denominadores diferentes nas três parcelas. Vamos ter que fazer o MMC, dos denominadores. Então, como são três denominadores diferentes, o MMC vai ficar x, que multiplica x mais 5, que multiplica 6. Tá? Então, esse aqui vai ser o nosso MMC. Então, isso aqui vai ser necessário e imprescindível para a gente eliminar os denominadores e trabalhar com uma expressão só sem frações. Tá bom? Então, pegando o MMC e dividindo aqui do primeiro denominador, né, o MMC dividido por x, o que vai sobrar? Vai sobrar só o x mais 5 multiplicado pelo 6. Tá? O MMC dividido pelo segundo denominador, o que vai sobrar? Vai sobrar apenas o x e o 6. E o MMC dividido pelo terceiro denominador vai sobrar o quê? Vai sobrar apenas o x e multiplicado pelo x mais 5. Tá? Então, x mais 5 vezes 6 vai dar o quê? Vai dar 6x mais 30. Aqui vai dar 6x e aqui vai dar x ao quadrado mais 5x. Tá bom? Então agora a gente vai reescrever os numeradores com essas novas parcelas e a gente pode abolir os denominadores. Então, a primeira vai ficar 6x mais 30, a segunda mais 6x é igual a x ao quadrado mais 5x. Agora a gente vai agrupar tudo, deixando tudo do mesmo lado, porque vocês já podem prever que nós vamos lidar agora com uma equação do segundo grau. Tá bom? Então vamos passar tudo, deixar tudo do lado do x ao quadrado, que já está prontinho, já está positivo. Então x ao quadrado mais 5x, aqui ó, 6x mais 6x dá 12x, ele vai passar para o outro lado negativo, menos 12x, e o 30 vai passar para o outro lado, menos 30, igual a zero. Então x ao quadrado, 5x menos 12 dá menos 7x, menos 30, igual a zero. Então, não é o objetivo dessa resolução
eu vou deixar só indicado aqui as raízes, fórmula de Bhaskara, tá? Ou até mesmo pela forma fatorada a gente consegue chegar às raízes. Então a primeira das raízes é igual a 10, a segunda igual a menos 3. Então, como eu sempre falo, olha, unidades de medida, unidades de tempo, não faz sentido eu falar menos 3, a não ser que seja para indicar o sentido anti-horário, se nós estivéssemos falando de horas, ou se for uma distância tá se afastando do ponto de origem. Então isso aqui, olha, não faz sentido, eu vou descartar essa raiz negativa, então eu vou ficar com x igual a 10. Tá? X igual a 10 e essa daqui, x igual a 10, é o valor que a máquina mais rápida produz, tá? 10 horas. Máquina mais rápida, sozinha. Então, a máquina mais lenta vai ser x mais 5, que é igual a 15 horas. Resposta, letra E. A próxima questão nós temos o seguinte enunciado. Observe as relações apresentadas nos quadros abaixo. Então nós temos 4 quadros com algumas relações. Tá? Aí o que está sendo solicitado nessa questão é o seguinte: as relações que podem ser caracterizadas como sendo uma função de m em n estão apresentadas em que quadros? Então nós temos, todos os quadros nós temos diagramas de Venn. Também podem ser chamados de diagramas de flecha. Existem livros que tratam como diagrama de flechas, mas o mais certo é chamar de diagramas de Venn. Então a gente tem o quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4. Para que a gente identifique uma função, duas características são principais. A representação da esquerda, né, o conjunto da esquerda, que vai ser, né, a esquerda de onde estão partindo as setas, vai ser o domínio. As flechas estão indo para o conjunto da direita, né, que vai ser o contradomínio. Então, vai ter um número no domínio e esse número vai estar relacionado com um determinado número do contradomínio, que é a imagem. Então, qual é a característica da função? No domínio, todos os elementos têm que ser usados. Todos têm que ser usados. Tá? Todos têm que ser usados. E uma única vez. Tá? Isso aqui para ser uma função. Tá bom? Então, a nossa preocupação é olhar para o domínio. Então, o domínio aqui, no primeiro quadro, vai estar aqui, ó, domínio, e domínio. Agora nós vamos olhar para as flechinhas que estão saindo dos elementos do domínio para o contradomínio. Então aqui, olha, no primeiro quadro, saindo a flecha do 1, saindo a flecha do 2, saindo a flecha do 3, e o 4 não tem flecha. Então isso aqui não é a função. Tá? Vamos para o quadro 2. Está saindo uma flecha do 12, uma flecha do 23, uma flecha do 34. Todos foram usados e está saindo apenas uma flecha. Então isso aqui é função. Não importa se aqui ficou faltando flecha para ele. Não importa. A minha preocupação é com o domínio. Tá? Aqui, o quadro 3. Então está saindo uma flecha do -1, está saindo uma flecha do 0, uma flecha do 1 e uma flecha do 2. Não tem problema que cheguem duas flechas aqui num dos elementos do contradomínio. Tá bom? Não tem problema.
A minha preocupação, repetindo, é com o domínio. Então isso aqui é função. E aqui está saindo uma flecha do 0, saindo uma flecha do 13 e saindo duas flechas do 50. Então não é uma função porque ele está sendo usado duas vezes. Tá? Então, ó, todos têm que ser usados e uma única vez. Então isso aqui não é a função. Então, funções, né, essas relações aqui, as únicas que podem ser caracterizadas como sendo funções é a do quadro 2 e a do quadro 3. Então a resposta é a letra C. O próximo problema enunciado diz o seguinte: Cláudio alugou uma caminhonete para transportar todas as caixas do estoque de sua loja para um novo depósito. Ao colocar as caixas nessa caminhonete, percebeu que somente a metade delas caberia. Assim, ele resolveu transportar as demais caixas em seu próprio carro. Para isso, ele precisaria fazer 3 viagens transportando 34 caixas em cada e uma última viagem transportando 26 caixas. Quantas caixas Cláudio possui no estoque de sua loja? Então, isso aqui é bem simples, esse problema. A gente não sabe quantas caixas ele tem na loja. A gente sabe que ele conseguiu transportar a metade do estoque na caminhonete. E a outra metade ele transportou de carro. Certo? Então foram 3 viagens levando 34 caixas e mais uma levando 26 caixas. Então a gente calcula isso aqui vai ser exatamente a metade da quantidade de caixas que ele tinha no estoque, porque a outra metade ele transportou na caminhonete, tá bom? Então isso aqui ele transportou no carro dele. Então 3 vezes 34 vai dar 128, 1 vezes 26 dá 26, tá? Ou melhor, aqui não vai dar 128, perdão. 128 já é o total. Aqui vai dar 102. Estou adiantando, já fazendo conta de cabeça. Então, aqui vai dar 8, 2 e 1. 128 é o que ele transportou de carro. Isso aqui corresponde à metade. A outra metade foi na caminhonete. Então, eu multiplico por 2. Isso aqui vai dar 256 caixas. Resposta letra E. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: considere a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo e a pergunta é: uma forma simplificada dessa expressão algébrica está representada em qual dessas alternativas? Então a expressão está aqui. Tá? Então vamos trabalhar separadamente essas expressões. Então, a primeira delas é 16p ao quadrado menos 32pq mais 16q ao quadrado. Então isso aqui eu posso colocar, olha, 32 é múltiplo de 16, então eu posso colocar o 16 em evidência. 16 em evidência vai ficar p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado. Tá? Colocando ali embaixo, né, o denominador, nós temos 16p ao quadrado menos 16pq. Então eu posso também colocar o 16 em evidência. Né? Então vai ficar 16 em evidência, vai ficar p ao quadrado menos pq. Tá? Então eu posso cortar o 16 com o 16. Aí vai ficar p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado, isso aqui sobre p ao quadrado menos pq. Essa primeira parte aqui, que está no numerador, isso aqui é um produto notável, é o quadrado da diferença. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. P menos q ao quadrado, tá? E que eu posso reescrever como p menos q multiplicado por p menos q. Tá? E embaixo aqui
eu posso colocar o P em evidência porque os dois termos têm P. Tá? Então, colocando o P em evidência, vai ficar P ali dentro menos Q. Então, eu posso cortar P menos Q com P menos Q. O que vai sobrar? Vai sobrar P menos Q dividido por P. Então, a resposta é a letra C. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte: João possui uma fábrica de salgadinhos e utiliza duas máquinas idênticas para produzi-los. Essas máquinas gastam juntas 6 horas para produzir certa quantidade de salgadinhos. Para aumentar essa produtividade, João decidiu comprar uma máquina idêntica às que ele já possui. Funcionando juntas, quantas horas no mínimo essas 3 máquinas precisam para produzir essa mesma quantidade de salgadinhos? Isso aqui a gente pode resolver por uma regra de 3 simples, tá? É uma regra de 3 composta no caso, mas ela não é idêntica, praticamente 100% idêntica às regras de 3 composta que a gente estuda normalmente, né? Que tem, porque aqui, no caso, a gente um dos parâmetros, que é a quantidade de salgadinhos, vai permanecer a mesma, tá? Ó, a mesma quantidade de salgadinhos. Então, essa quantidade de salgadinhos eu posso chamar de x, e depois ela não vai nem influenciar no final da montagem da nossa solução. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nós vamos colocar na primeira parte quantidade de máquinas, tá? Depois horas produzindo salgadinhos, e aqui quantidade de salgadinhos. Tá? Então a gente faz aqui uma tabelinha bem simples, aqui não precisa nada muito elaborado. Então a primeira máquina ela produz, no caso são duas, né? Duas máquinas produzem em 6 horas essa quantidade X de salgadinhos, tá bom? E aí, ele quer comprar mais uma para aumentar a produtividade. Se vai aumentar a produtividade, eu vou colocar aqui 3 máquinas, vai ficar 3 máquinas idênticas para produzir a mesma quantidade de salgados num número Y de horas, tá? Então, vamos pensar o seguinte: se ele quer aumentar a produtividade, é sinal que a quantidade de horas vai ter que diminuir, tá bom? Então a gente de cara, sem começar os cálculos, a gente já pode eliminar a letra D e a letra E. Então só restam 5, 4 e 2 horas, porque se ele aumentou a produtividade mantendo a mesma quantidade de salgadinhos, o tempo vai diminuir. Então vamos ver aqui, ó, vamos analisar agora esses dados. 2 máquinas aumentou para 3, né? Então isso aqui, ó, aumentou de 2 para 3, tá bom? Quando eu aumento o número de máquinas, o que vai acontecer com o número de horas? Vai diminuir, tá bom? Então quando eu aumento o número de máquinas, diminui o número de horas. E a quantidade aqui de salgados permanece a mesma, tá? Não vou me preocupar. Então se há essa inversão, quer dizer que isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional, tá bom? Se é uma grandeza inversamente proporcional, na hora que nós formos montar as nossas expressões da regra de 3, então vou pegar aqui, ó, o 6 dividido por y, agora eu vou inverter essa ordem aqui, ó. Em vez de ficar 2 em cima e 3 embaixo, vai ficar 3 em cima e 2 embaixo, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho que inverter uma delas. Tá? Tanto faz, eu podia botar 2 e 3 e colocar y e 6. Tá bom? Por quê? Porque o x aqui, ó, x e x é a mesma quantidade de salgadinhos. Isso aqui vai anular. Porque isso aqui, x dividido por x, vai dar 1. Multiplicando por 3,5, continua sendo 3,5. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar apenas o 6 dividido por y igual a 3 dividido por 2. Agora, basta aqui uma regra de 3.
uma multiplicação cruzada, desculpe. O que é que nós vamos ter? 3y igual a 6 vezes 2. 3y igual a 12, y igual a 4. Então, 4 horas, resposta letra B. Tá? É claro, né? São 3 máquinas trabalhando iguais, é claro que tinha que dar uma reduzida aí na quantidade de horas. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte enunciado. Fernanda foi uma palestra que tinha ao todo 60 telespectadores. Cada um desses telespectadores recebeu um número no início da palestra. No final dessa palestra serão sorteados 2 prêmios, nessa ordem, uma caneca e um livro. O sorteio ocorrerá de forma que o primeiro número sorteado não será reposto para o segundo torneio. Fernanda deseja ganhar o livro. Então, a pergunta é: qual a probabilidade de Fernanda ganhar esse livro nesse sorteio? Então, genericamente, o cálculo de probabilidade, né, é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então vamos lá, nós vamos ter 2 sorteios. O primeiro sorteado não será reposto, tá bom? E ela não quer ganhar caneca, ela está interessada no livro, que é o segundo sorteio. Então, precisamos que ela não ganhe no primeiro sorteio. Então, para ela não ganhar, todos os outros 59 telespectadores têm que estar concorrendo a essa caneca. Então, número de casos favoráveis, 59, número de casos possíveis, 60. Tá bom? Aí vem o segundo sorteio. Aí é o que ela está querendo concorrer. Então, qual é a quantidade de casos possíveis, casos favoráveis nisso aqui? É 1. Tá? E aí, como o número que ganhou primeiro não será reposto, o número de casos possíveis, 59. Tá bom? E aí o que vai acontecer? Esse 59 vai cortar com esse 59, que é uma multiplicação. Então o que vai restar? 1 sobre 60, que é a nossa resposta. É a probabilidade de Fernanda ganhar esse livro nesse sorteio. Resposta letra C. Próximo exercício diz o seguinte: Lucas e Ana são amigos e moram no mesmo bairro, ambos na interseção de 2 ruas. Observe a indicação da localização da casa de Ana e de Lucas na figura abaixo. Então, a casa de Ana está aqui, a casa de Lucas está aqui. Tá? Vamos ver o que diz mais aqui o enunciado. Lucas combinou de encontrar com Ana em frente à igreja, a igreja aqui em cima. Tá? Então, Ana para ir à igreja tem que ir por aqui, Lucas para ir à igreja tem que ir por aqui. Tá bom? Prosseguindo, para isso ele seguirá pela Rua das Rosas, que é a rua que ele mora, tá vendo? Rua das Rosas. Qual é a distância mínima em quilômetros que Lucas deve percorrer saindo da sua casa para encontrar com Ana? Então, gente, olha aqui, ó, nós temos 2 triângulos, temos essa linha aqui, que é uma linha paralela à base desse triângulo maior aqui, ó, esse triângulo maior. Então nós temos um caso clássico para usar o teorema de Tales. Tá? Então nós temos a medida dessa parte aqui do traçado, temos essa medida, temos a outra. Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular esse pedaço aqui para depois somar com 1,6 aqui de baixo. Então são triângulos semelhantes. Tá? Então basta a gente usar a propriedade do teorema de Tales. Esse aqui é o x que a gente está querendo calcular. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. 4 km está para x, né? 4 km está para x, assim como esse grandão 6
está para x mais 1,6. Tá bom? Então, eu peguei 4 está para x, assim como o 6, que é o trajeto todo aqui, que é da hipotenusa desse triângulo retângulo, está para 1,5, 6 mais x, que é a altura do triângulo grandão. A gente poderia fazer outras combinações, no final das contas vai dar a mesma coisa, tá bom? Então aqui a gente faz a multiplicação cruzada, aí vai ficar 4x, tá? 4x mais 4 vezes 1,6 vai dar 6,4 igual a 6x. Então eu passo 4x para o outro lado, vai ficar 6,4 igual a 6x menos 4x. 6,4 igual a 2x, então o x vai ser igual a 3,2. Isso aqui é igual a 3,2. A gente soma com esse 1,6, vai dar 4,8, né? Vai ser 3,2 mais 1,6 é igual a 4,8 quilômetros. Resposta letra B. O próximo problema enunciado diz o seguinte: durante uma liquidação de uma loja, um vestido que custava 180 estava com 40% de desconto. Fabiana comprou esse vestido nessa liquidação e, por escolher pagá-lo em dinheiro, obteve ainda um desconto de 6% sobre esse valor. Em relação ao preço original desse vestido, qual foi o percentual total de desconto que Fabiana obteve nessa compra? Então vamos por partes. Então 180 é o preço original, ela teve um desconto de 40%. Tá? Então 40% de 180 é igual a R$ 72. Então a gente diminui aqui, ó, R$ 72, nós vamos achar R$ 108. Então esse aqui é o preço com desconto de 40%. Só que como ela resolveu pagar em dinheiro, ela ainda ganhou 6% de desconto nesse preço aqui, pagar em dinheiro. Tá? Então 6% vai dar 6,48. Então a gente diminui aqui, ó, 6,48, nós vamos ficar com 101,52. Então esse aqui é o preço que realmente saiu para ela, 101,52. 101,52, né, a gente pode fazer uma regra de 3 para achar a diferença em relação ao 180. R$ 180 configuraria 100%, né, do valor. 101,52 corresponderia a um valor X em relação a 180. Então, fazendo a multiplicação cruzada, nós encontraríamos que o X equivale a 56,4%. Mas calma, isso aqui não é a nossa resposta ainda, tá? O que eu quero saber? O percentual de desconto que Fabiana obteve. Então, antes tinha 80 e ela pagou 101, que corresponde a 56% do valor total. Então a gente tem que pegar o 100% e diminuir 56,4%. Então isso aqui vai dar 43,6%, que foi o valor do desconto que ela obteve. Resposta letra C. O próximo problema, o enunciado diz o seguinte: observe o triângulo destacado em cinza e os triângulos 1, 2, 3, 4 e 5 no quadro abaixo. Então está aqui o quadro. A pergunta é: qual triângulo é semelhante ao triângulo destacado em cinza? Tá? Então vamos ver o seguinte: semelhanças de triângulo tem que haver, né, os mesmos ângulos internos, e as medidas têm que ser proporcionais, ou para menos ou para mais. O triângulo tem que ser uma cópia fiel do triângulo original, ou menor ou maior. Então nós temos aqui, ó, a gente pode desprezar de cara
o triângulo 3 e o triângulo 4, porque as medidas são todas diferentes. Aqui nós temos um triângulo com medidas 5 e 5 e a base 6. Então, um triângulo isósceles. Então, restaram o triângulo 1, o triângulo 2 e o triângulo 5, que são isósceles. Ó, 6 e 6, 2,5, 2,5, 4,5 e 4,5. Tá bom? Aí vamos analisar aqui. Olha, a base tem 7 e aqui a base 6. Então, se o triângulo aumentou a base em 1 centímetro, ele vai ter que aumentar também os lados que são iguais. E aqui você percebe que no triângulo 1 houve uma diminuição. Tá? Então ele deixou de ser semelhante também. Aqui, nós temos um triângulo aqui, o 2, né, que teve uma redução de 6 para 3. Então houve uma redução pela metade. Aí os lados aqui também houve uma redução pela metade. 5 e 5 e 6 para 3. Tá? 5 para 2,5, 6 para 3. Então esse aqui está sendo o nosso candidato. Vamos analisar agora o triângulo 5. Aí a base do triângulo de origem é 6 centímetros, aí aumentaria para 7. Vamos ver qual é a razão aqui do aumento de 6 para 7. Tá? Então 7 dividido por 6 dá 1, sobra 1. Para continuar dividindo eu vou ter que acrescentar um zero e uma vírgula aqui. 10 dividido por 6 dá 1, sobra 4. 6 sobra 4 e 6 dízima periódica. Tá? E de 6 para 5, vamos ver aqui, ó, 6 dividido por 5 dá 1, 1 vírgula dividido por 2, tá? Então 1,2 e 1,1666. Então, apesar de serem números próximos, não é a mesma razão de diminuição ou de aumento de um lado para outro. Então, esse aqui a gente descarta também. E o nosso triângulo semelhante é o 2. Então, a resposta é a letra B. O próximo exercício, o enunciado diz o seguinte: uma empresa produz doces cremosos que são comercializados em latas com o formato de um cilindro circular reto. Essa lata tem 10 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. A quantidade máxima de doce cremoso em centímetros cúbicos que cabe em uma dessas latas é... Aqui nós temos as alternativas e foi dado que a gente considere o π como sendo 3,14. Tá? Então uma lata, eu trouxe aqui um esqueminha, uma lata em formato de um cilindro circular reto tem esse formato aqui. Então a lata tem 10 centímetros de diâmetro e altura 10 centímetros. Tá? Então o volume aqui de um cilindro, volume do cilindro é área da base vezes altura. Então a área da base é em formato de um círculo. Então a área da base é π vezes o raio ao quadrado e aí depois vezes a altura. Tá bom? Então π, pelo problema, né, é dado 3,14. Raio aqui, né, o diâmetro é 10, raio 5, vezes 5 ao quadrado, vezes 10. Então aqui nós temos 31,4 vezes 25, que é igual a 785 centímetros cúbicos. Deixa eu só apagar esse 5 aqui que está horrível. Então a resposta é a letra C. O próximo enunciado diz o seguinte: considere a representação gráfica de uma função de reais para reais em um plano cartesiano, tal que os pontos desse gráfico são na forma x, f de x. Então, o que está sendo perguntado? Né? O que se quer?
O gráfico que pode representar essa função é... Então nós temos 5 alternativas, cada um com um gráfico diferente. Antes de eu falar sobre função e a representação no plano cartesiano, isso aqui, ó, forma x, f de x, é a mesma coisa que forma x, y, os pontos, tá? Porque f de x é a mesma coisa que y, tá? Então vamos lá. A gente fez um exercício anterior que tratava de diagramas de Venn representando funções. Então eu disse duas coisas lá. Primeiro, que o x que representa o domínio, né, só pode ser usado uma vez, tá? E não pode restar nenhum, né, e todos têm que ser usados, tá? Isso quer dizer o quê? Se eu tiver um gráfico que quando eu passar uma linha reta vertical eu encontre dois valores para x, é como se eu tivesse diante do meu diagrama de Venn, né, saindo duas setinhas, tá? Ou algum x não foi usado, tá bom? Então, basicamente é isso daí. Para auxiliar esse tipo de exercício, eu costumo usar o artifício mais simples e mais comum visualmente, para que a gente identifique o que é função e o que não é traçar uma linha vertical. Então eu vou pegar aqui a linha vertical, pegar no gráfico A. Então vocês percebam que o x é o horizontal. Então, ó, aqui percebam que tem dois valores aqui, ó. Um x corresponde a dois valores de y, tá? Então é como se estivesse saindo as duas setinhas de um valor de x só. Então isso não é uma função. Aqui também, ó, na C tem 3. Né? A gente faz aqui, ó, tem 3. Um valor de x tem 3 valores para y. Então isso aqui também não é a função. O gráfico B, ó, tem uma área aqui que tem 3 também. Tá? O D, a própria linha vertical, né, para um valor de x, todos os valores de y correspondem a ele, então seria infinitas setas saindo. Então, A, B, C e D não são funções. E aí quando você pega agora a sua linha vertical e coloca no último gráfico, olha, eu posso andar por todo o gráfico com aquela linha, que eu só vou encontrar um valor só para x, saindo correspondente a um valor de y. Tá? Então, ó, tranquilo. Eu posso ter até dois valores de y, dois valores de x correspondente a um y, mas eu não posso ter um valor só de x correspondendo a 2y, tá bom? Então a resposta aqui é a letra E, é o único que é função, tá bom? Então resposta letra E. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: observe a expressão numérica abaixo, o resultado dessa expressão numérica é... Então aqui nós temos uma expressão bem simples, não tem nenhuma outra operação senão a operação de soma. Temos aqui um número dentro do parênteses, um número negativo. Esse sinal de mais aqui não altera o sinal de dentro do parênteses, então a gente pode reescrever a expressão como menos 59, menos 38, mais 24. Tá? Então, menos 59 menos 38 vai dar 97 menos mais 24. Isso aqui vai dar menos 73. Resposta letra B. O próximo exercício enunciado diz o seguinte: após a fabricação de um lote de 150 lâmpadas, verificou-se que 77 delas apresentaram defeito. Qual é a probabilidade de se retirar aleatoriamente uma lâmpada com defeito desse lote? Então aqui é um outro problema de probabilidade.
probabilidade é uma razão, né, que tem o número de casos favoráveis ou desfavoráveis, né, depende do contexto, e o número de casos possíveis. Então aqui, olha, num lote de 150 lâmpadas, então nós temos 150 no denominador, que é o número de casos possíveis, e a probabilidade de se retirar aleatoriamente uma lâmpada com defeito. Então os casos favoráveis aqui seriam uma lâmpada com defeito. Se 77 delas apresentaram defeito, aqui está a nossa razão da probabilidade desse evento acontecer. Então, resposta, letra C. O próximo exercício diz o seguinte: observe os triângulos abaixo. Então, nós temos 4 triângulos com os ângulos internos indicados, e a pergunta é: qual desses triângulos é equilátero? Então, é uma questão muito simples. Triângulo equilátero. Equilátero. Ele tem os 3 ângulos iguais, igual a 60 graus, e 3 lados iguais por conta disso. Então, o único triângulo que se encaixa nessa característica aqui é o triângulo 1. Resposta, letra A. O próximo exercício diz o seguinte: a locomotiva de um trem de carga tem 196 toneladas e cada vagão carregado desse trem tem 98 toneladas. Em uma determinada viagem, constatou-se que o trem tinha ao todo 1.372 toneladas. A pergunta é: quantos vagões ao todo foram acoplados à locomotiva do trem nessa viagem? Então é uma questão bem simples. A gente pega o peso total, que é 1.372, fazemos a subtração do peso da locomotiva. Então aqui vai dar 6, 2 dá 7, 1 e 1. Então dá 1.176 é o peso dos vagões. E a gente sabe que cada vagão pesa 98 toneladas. Então basta dividir 1.176 por 98, que a gente vai achar a quantidade de vagões. 12 é o nosso número. 12 vagões tem esse comboio. Tá? Então resposta letra C. O próximo exercício diz o seguinte: a figura abaixo mostra um triângulo de 64 centímetros quadrados de área dividido em pequenos triângulos todos iguais. Isso aqui é importante. A medida da área do polígono colorido em cinza é, então, 64 centímetros quadrados é a área desse triângulo todo aqui grandão. Então o problema nos diz que ele foi dividido em vários triângulos menores iguais. Então, para saber a medida de cada um desses triângulos, depois a gente vai precisar dessa medida, basta que a gente conte quantos triângulos tem e divida da área total do triângulo grande. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então 16 eu divido 64 por 16, isso aqui vai dar 4 centímetros quadrados. Então cada triângulo desse pequenininho mede 4 centímetros quadrados. Só que aí eu quero saber agora qual é a área da figura em cinza. A figura em cinza é formada por triângulos pequenininhos. Então basta a gente contar quantos triângulos e multiplicar por 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 triângulos vezes 4, que é igual a 28 centímetros quadrados. Resposta letra D. O próximo problema diz o seguinte: Marina verificou na embalagem de seu biscoito favorito que houve uma redução no conteúdo. O pacote que continha 200 gramas de biscoito agora contém 120 gramas. O percentual que representa a redução no conteúdo desse pacote de biscoito em gramas equivale a... Então vamos lá. 200 gramas corresponde a 100%.
120 gramas corresponde a x%. Então, aqui basta a gente fazer uma multiplicação cruzada, vai ficar 200x é igual a 120 mais 2 zeros. O x é igual a 120, 12.000 dividido por 200, a gente corta 2 zeros aqui, então o x é igual a 60%. Então, o percentual de redução é o que foi tirado, né? De 100 eu vou ter que diminuir 60%. Então, houve uma redução de 40% do peso original para o peso atual. Tá? Então, resposta letra A. O próximo problema enunciado diz o seguinte: uma lanchonete vende sucos em copos com capacidade para 500 ml pelo preço de R$ 5,00. Atendendo aos pedidos de clientes, essa lanchonete também passará a vender seus sucos em copos que comportam 200 ml a mais do que o modelo atual. E o preço desse novo copo de suco será proporcional ao preço do suco vendido no copo de 500 ml. De acordo com essas informações, por qual valor essa lanchonete deverá vender esse novo copo de suco? Então aqui é uma regra de 3 simples. Se por um copo de 500 ml eu pago R$ 5,00, 200 ml a mais dá 700 ml. Então eu vou pagar X. Está dizendo que o preço é proporcional. Tá? Então, multiplicação cruzada vai dar 500x é igual a 3500, que aqui é R$ 5,00. Então, x é igual a 35 dividido por 500. Aqui eu corto 0, vai dar 7. 7 o quê? R$ 7,00. Resposta letra E. O próximo problema diz o seguinte, o enunciado: Gabriela, Helena e Maíra fizeram uma compra coletiva em uma loja virtual e o valor total da compra foi de R$ 900. Esse valor foi dividido de acordo com a compra que cada uma delas fez. Helena pagou o dobro do valor que Gabriela pagou e Maíra pagou o triplo de Gabriela. Qual foi o valor que Gabriela pagou nessa compra? Então, percebam que quem é o núcleo da compra é Gabriela. Então, temos Gabriela, Helena e Maíra. Tá? As três gastaram 900. Helena pagou o dobro de Gabriela e Maíra pagou o triplo de Gabriela. Então, Gabriela pagou X, Helena pagou o dobro, 2x, e Maíra pagou o triplo, 3x. Tá? Então, a gente soma isso aqui tudo. Dá 1x mais 2x mais 3x dá 6x. 6x é igual a 900. Então, x é igual a 900 dividido por 6. X é igual a 150. X representa o preço, o que Gabriela pagou. Então, resposta letra A. O próximo problema diz o seguinte, o enunciado: observe os 6 triângulos desenhados na malha quadriculada abaixo. A pergunta é: quais desses triângulos são semelhantes? Tá bom, então vamos analisar o seguinte. Nós temos 3 triângulos que são triângulos retângulos, por causa desse símbolo aqui. Ó. Tá? Nós temos o triângulo 1, o triângulo 2 e o triângulo 5. Os demais triângulos, eles têm formatos totalmente diferentes um do outro. Tá bom? Então, os nossos candidatos são os triângulos retângulos, né? Já que eles têm algo em comum, que é um ângulo de 90 graus. Então eu vou descartar logo o triângulo 3, o triângulo 4 e o triângulo 6. Vamos analisar agora os demais triângulos. Esse primeiro triângulo retângulo aqui, ó, um lado tem 2 quadradinhos de medida e o outro lado tem 4 quadradinhos de medida.
Os outros dois triângulos, percebam que eles têm sempre dois pedaços, né, de dois pedaços, os lados menores, que são os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus. Então esse triângulo 1 aqui ele não é semelhante aos outros dois, tá? Então eu descarto ele também. Sobraram esses dois. Aí não tem como negar que eles são semelhantes. Olha. A base tem 4, reduziu para 2 aqui. Ó. E dois pedaços. Né? Então quer dizer o quê? Que isso aqui são dois. Esses dois triângulos são isósceles e o lado oposto, o ângulo oposto ao lado maior tem 90 graus. Então são esses dois triângulos que são semelhantes, o 2 e o 5. Então resposta letra D de dado. O próximo problema diz o seguinte: Walter criou um canteiro decorativo em sua casa e nas subdivisões desse canteiro plantou sementes de diferentes espécies de flores. Na malha quadriculada abaixo está representado esse canteiro, no qual a região colorida de cinza corresponde a uma subdivisão onde foram plantadas as sementes de uma flor chamada Amor Perfeito. Walter pagou R$ 5,00 em cada pacote de sementes, sendo que cada pacote comprado cobriu uma região equivalente a 1 metro quadrado. Ao todo, qual foi a quantia em reais que Walter gastou para comprar essas sementes de Amor Perfeito que foram plantadas nessa subdivisão? Então é o seguinte, então está aqui essa área cinza é o local onde ele plantou as sementes da flor Amor Perfeito. Cada quadradinho desse mede 1 metro. Se você não lembrar a fórmula da área do triângulo, que é igual a base vezes altura dividido por 2, você pode prolongar isso aqui e gerar um quadrado. Tá? Então esse quadrado vai ter 4 metros de lado. Então a área é lado vezes lado. Então vai dar 16 dividido por 2 é igual a 8. Se eu lembrar a área do quadrado, do triângulo, vai ser a área da base, que é 4, vezes a altura 4, dividido por 2, que dá 8. Tá? Então, 8 metros quadrados vai ser a área cinza. Agora, cada metro quadrado de semente plantada dá R$ 5,00. Então, 8 vezes 5 igual a R$40. Resposta letra B de bola. O último problema da nossa correção comentada, o enunciado diz o seguinte: observe a expressão algébrica abaixo, está aqui dentro dessa caixinha. Essa expressão em sua forma fatorada e simplificada está representada em, e temos as 5 alternativas. Tá? Então vamos lá. Deixa eu repetir aqui embaixo: 13p vezes q menos 4p menos 13rq mais 4r. Então esse primeiro grupo aqui, vou dar uma olhada para ele primeiro, para ver o que eu posso separar. Tá? Então aqui eu posso separar, eu posso separar o P aqui. Ó, tem P aqui e P aqui. Tá? Então vamos separar, colocar em evidência o P. Colocando em evidência o P, o que sobra aqui na primeira parcela? Fica o 13, que, tirando o P aqui, sobra o menos 4. Tá? Então agora eu vou ver aqui. Olha. Aqui eu tenho menos 13R mais 4. Para eu criar uma parcela que seja 13Q menos 4, então eu tenho que colocar em evidência o menos R. Se eu colocar em evidência o menos R, aí vai ficar 13Q, tá? Menos R vezes 13Q dá menos 13RQ. E menos R, tirando do 4 aqui, vai ficar menos 4. Menos R vezes menos 4 dá mais 4R. Tá? Então agora eu tenho duas parcelas, as duas têm o 13Q menos 4. Então eu posso colocar essa parcela em evidência. Vai ficar menos 13Q menos 4. Aí vai sobrar aqui na segunda o P, e vai sobrar aqui na segunda parcela o menos R. Então o P menos R. Então aqui não dá mais para fazer nada.
É só buscar a alternativa que tenha essa sequência, tá? Então, essa aqui só tem uma, a C também não, essa daqui é 4 mais R, aqui na A tem 4 menos R e 13Q menos 4. Não importa se está na ordem, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Aqui é um produto, isso aqui é um produto, então resposta letra A. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado da correção e até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!